Muito obrigado, pastor Cleverson, pela leitura do obituário. E aos outros dois colegas pastores aqui, o pastor Ademir, o pastor Johnny, né? Jonathan. É muito bom poder ter o apoio de vocês e o carinho também de todas as pessoas que se manifestaram hoje durante o dia, tanto para a minha pessoa, quanto a pessoa do meu irmão que está aqui, para os nossos familiares. Nós queremos agradecer muito, agradecer de coração, porque é muito bom a gente saber que nós temos uma família, que a gente pode contar nesses momentos tão desafiadores. Eu separei algumas mensagens que foram escritas aqui no chat, no link do YouTube, e talvez eu não consiga ler todas, mas eu vou destacar algumas mensagens, e agradeço também as pessoas que colocaram aqui a mensagem de condolências e algumas lembranças da minha mãe. É um momento que a gente não gostaria que chegasse, né? Eu não gostaria de estar aqui nesta noite por esse motivo, mas também queria agradecer a liderança da Igreja Central por ter aberto esse espaço, está ajudando a gente a tentar reunir as pessoas, mesmo nesse momento tão difícil de pandemia. E por isso a primeira coisa que eu queria dizer, até antes de ler as mensagens aqui, é de que a gente deve tomar cuidado com os nossos queridos, né? E eu quero fazer um recado especialmente para as pessoas que são jovens e saudáveis, né? Porque, infelizmente, essas pessoas jovens e saudáveis, às vezes, não sentem os efeitos tão terríveis que essa doença produz nas pessoas que não são saudáveis. A minha mãe, infelizmente, não era uma pessoa saudável, apesar de não ser uma pessoa de muita idade. E, às vezes, uma pessoa que não sente os efeitos, às vezes, não entende o quão cruel é essa doença. Então, se você tem amor à sua família, às pessoas que estão perto de você, ao seu semelhante, cuide-se. Ao fazer isso, você estará salvando vidas, salvando muitas outras pessoas, né? E como a maioria deve saber, já minha mãe faleceu em decorrência de complicações da Covid-19, essa doença que nos rodeia, nos assalta, nos destrói de todas as formas. Mas vamos às mensagens aqui. Queria destacar uma mensagem enviada pela Glenda, e ela diz assim: uma das minhas lembranças de criança é a forma como a irmã Judite conhecia a Bíblia. Ela sempre vencia os concursos bíblicos, era inspirador. Apoiou os Calebes na cidade de Coronel Freitas. Então, realmente eu busquei isso na memória, minha mãe gostava muito de participar desses concursos bíblicos, na grande era dos concursos. Quem estava na igreja há mais tempo vai saber o que significou. Hoje, quem assiste TV Novo Tempo pode acompanhar um pouquinho dos concursos bíblicos, né? A Valdeli que destaca aqui que sempre que ela chega aqui nesta igreja, né, chegava aqui nessa igreja, a irmã Judite vinha, cumprimentava e perguntava: como está o Sálvio, Valdeli? Então, sempre a preocupação com o Sálvio, ela realmente tinha um carinho muito grande por isso. É uma pessoa que chamada Val, não dá para saber o nome todo, disse assim: uma lembrança que vou guardar comigo, foi um dos últimos dias de culto presencial na igreja, em que ela levava algumas crianças conhecidas dela à igreja, cujos pais não eram adventistas. Minha mãe sempre gostou de fazer isso, de trazer as crianças para a igreja, e meu irmão até falava que às vezes ela até dava banho nas crianças para poder trazer na igreja, né, para poder colocar um pouquinho de esperança no coração das crianças. A Dolores, minha lembrança da Judite é de que, quando os meninos eram crianças, meus alunos de escola adventista, sempre pontuais, sabiam o verso áureo, né? Opa! A gente até acertava alguma coisa, né? Queria destacar também aqui o comentário da Fran. A última festa que fizemos em 2019, a tia Judite fez questão de de fazer um vídeo filmando toda a família. Isso vai ficar guardado na memória. Minha mãe gostava muito de celebrações, de festas. Ela era muito empolgada com a vida. Tudo ela queria colocar grandeza, né? Ela tinha
essa característica, dentro da simplicidade do que ela podia, ela sempre queria destacar os momentos importantes, né? Aqui o Diego destaca que a tia sempre irradiou alegria, só tenho boas lembranças com ela desde pequeno, até nosso último encontro no dia do meu casamento, é a festa de 2019, que a Fran fazia referência. E meu pai escreveu aqui, descansa hoje a mulher que ajudou a formar o caráter de 2 obreiros para a causa de Deus, que Jesus venha logo para receber a recompensa dos justos. Vou parar por aqui, tem mais outros comentários, e se alguém quiser continuar, faça os comentários, depois a gente vai ler com muito carinho todos eles. Se você tem a Bíblia, eu queria que você abrisse em 1 João, capítulo 4, verso 8. Então, 1 João, capítulo 4, verso 8. E enquanto você procura na sua Bíblia, ou está se preparando para a leitura que eu farei, queria que você fechasse os olhos e nós falássemos com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque temos esperança na tua palavra, e podemos saber que tu estás conosco em todos os momentos. É muito bom ter irmãos, sejam os irmãos da família de sangue, que nos apoiam, que se aproximam nesse momento de dor, sejam os nossos irmãos da família espiritual. Nós te agradecemos e te louvamos por isso, ó Deus. E pedimos que o Senhor, ao agora nós abrirmos a tua palavra, que o Senhor nos conforte, nos fortaleça, nos alimente, nos aproxime de ti, daqueles que já caminham contigo, que possamos caminhar mais perto ainda, e aqueles que por algum motivo não estão caminhando contigo, mas estão ouvindo essa mensagem, que teu Espírito trabalhe para que esse teu filho, essa tua filha tome a decisão de ter Jesus Cristo como seu Salvador e ter esperança na sua vida. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu gosto muito desse verso, e ele diz muitas coisas para nós. E uma das coisas que ele nos diz a respeito aqui deste Deus que ama, a Bíblia diz que Deus ama, né? Que Deus não só ama, como Ele é amor. E isso que a Bíblia diz desse Deus que ama, nos faz entender o nosso valor, porque o amor, ele dá valor às coisas. O amor, ele torna aquilo que às vezes não tinha nenhum valor, algo muito especial. A gente está todos os dias acompanhando os números que a epidemia vai trazendo para a gente, número de pessoas infectadas e número de pessoas que morrem todos os dias. E a gente se entristece, obviamente, por todas essas pessoas perderem a vida. Mas quando alguém que a gente ama perde a vida, então fica tudo diferente, porque o amor, ele dá um outro tipo de valor a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Infelizmente, uma das características que a Bíblia apresenta para os últimos dias é uma diminuição do amor, ou seja, um esfriamento do amor, foi o que Jesus Cristo disse. Mas o texto continua aqui dizendo que aquele que não ama não conhece a Deus. A gente pode ler esse texto de várias formas, eu queria que você lesse de maneira invertida, dizendo assim: aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, tirando o não daqui, aquele que ama conhece a Deus. E quando eu falo em amor, a gente tem que falar de amor verdadeiro, né? Não estamos falando às vezes, de desejo, não estamos falando de status ou de desejo de poder. Amor, quando a gente ama alguém, quando a gente ama, então a gente conhece um pouquinho daquilo que Deus deixou da sua identidade dentro de nós. É interessante que existem várias lutas para tentar apagar as impressões, as digitais que Deus deixou nesse mundo, várias lutas, de várias formas. A gente não vai gastar muito tempo aqui nessa reflexão hoje, mas de diversas maneiras. O ser humano tenta apagar esta identidade, esta digital de Deus em nós, que a gente ama,
que o amor nos faz fazer coisas que são contrárias àquilo que nós estudamos na escola, a maioria das pessoas estuda na escola, como o naturalismo, ou seja, o evolucionismo, a sobrevivência do mais habilitado, do mais forte, porque muitas vezes por amor a gente renuncia, a gente se entrega, a gente morre, por causa do amor. Quantas pessoas abrem mão da própria vida simplesmente por causa do amor? Então, se a gente não pode crer em Deus, porque não consegue ver evidências suficientes dele na criação, se a gente não pode crer em Deus, porque a gente vê muitas maldades no mundo que nós vivemos, tá bom, você não pode entender as maldades, eu também não entendo tudo do que acontece no mundo, mas e como que a gente explica o amor? É um processo químico que acontece no cérebro? É só isso? Não existe uma explicação que a gente possa dar, embora possa fazer uma explicação química, mas uma explicação que possa dar para o amor, a não ser o fato de que a Bíblia diz que Deus amou, Ele começou esse negócio de amar começou com Deus. Eu gosto do texto de Romanos capítulo 5, verso 8, que diz assim, nós o amamos, aliás, Deus prova seu amor para conosco com o fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor dele veio antes. E aí o verso 19, que eu estava citando aqui antes, do próprio texto de 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, eu estou aqui hoje porque alguém me ensinou a amar. Alguém me ensinou a amar. Me ensinou a amar a Deus, me ensinou a amar as pessoas. Eu aprendi isso aonde? Aprendi em casa. Não que meus pais foram perfeitos, mas eles me ensinaram algumas coisas. Só que antes deles me ensinarem, eles aprenderam. Aprenderam com os pais, e com as pessoas, com os amigos. E se a gente for voltando essa história, e for seguindo a linha da criação, nós vamos chegar num Deus de amor que criou Adão e que ensinou Adão a amar. E deu a Adão uma pessoa para que ele amasse, Eva. E começou um relacionamento de amor. Então, esta ideia de amar, ela começa em Deus e ela vai dando valor. Esses tempos atrás, eu fiz uma pesquisa para ver o valor, né, do corpo humano, quanto vale. Quimicamente, o nosso corpo vale pouca coisa. Pouca coisa. É pó. 70% do corpo é água. E com o passar do tempo não sobra nada, é pó. O valor daria para fazer, talvez um prego com o ferro que tem no corpo, um sabonete com o potássio que tem, e mais algumas outras coisas. E a gente olha para uma pessoa, e a gente ama essa pessoa, a ponto de, às vezes, querer dar a própria vida por ela, porque é o amor que faz isso. Olhando para esse universo que nós moramos, né, a ciência tem evoluído bastante em descobrir coisas sobre o universo. Cada vez mais longe os telescópios conseguem apontar e cada vez mais galáxias a gente consegue ver. E quem somos nós nesse universo? Um ponto? Muito menos que um ponto. Somos microscópicos no universo. Mas a Bíblia diz que tem um Deus no meio de tudo isso que nos ama. E que enviou seu Filho. Então, eu sigo para o segundo texto de hoje. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui eu paro para a gente fazer uma reflexão. Você tem demonstrado para as pessoas que você ama o amor que você tem? Será que as palavras que você usa no seu dia a dia,
elas demonstram o amor que você tem. Às vezes a gente tem uma linguagem que não é adequada. A gente ama, mas a gente às vezes não sabe dizer que ama. Às vezes a gente é meio bronco, é grosso, grosseiro com as pessoas, até para dizer. Eu lembro de uma frase que eu ouvi do meu pai, né? Até para a gente agradar, às vezes a gente ofende a outra pessoa, porque é bruto no jeito de agir, de falar. E de repente a gente olha para um corpo sem vida e fica pensando: será que a gente disse o suficiente que amava? É interessante que a Bíblia, ela é repleta de declarações de amor de Deus. Uma das que eu gosto bastante, que está em Jeremias 31:3, diz assim: há muito tempo que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei. Com amor eterno. E ele vai repetindo isso, repetindo ao longo da Bíblia. E até as palavras mais duras que Cristo disse quando esteve aqui na terra, há uma descrição feita por Ellen White, dizendo que ele tinha lágrimas na voz. Lágrimas na voz. Ou seja, a linguagem de Deus conosco é uma linguagem gentil, e Ele deseja que nós sejamos também gentis, amáveis com as pessoas que nós amamos. Há um texto que circulou aí pelas redes sociais há pouco tempo atrás, né? E faz parte de uma música: Flores em Vida. Flores em vida. A hora de dizer que a gente ama, que a gente se importa, que a pessoa é importante para nós, é enquanto nós estamos vivos. Vida. Um espaço tão curto, né? Um espaço minúsculo que a gente tem. Tem para aprender a amar. E eu queria perguntar para você: o que você tem amado? Em 1 João, que a gente estava ali, vamos voltar uma página. João diz assim, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conhecestes o Pai. E vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendo vencido o maligno. A gente gostaria de ter vencido o maligno, certo? Mas como é que a gente vence? Como é que a gente se torna, digamos assim, depositário dessas palavras aqui? Então a gente tem que ler o texto que está antes, né? Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a amar as pessoas. É o que Deus nos diz aqui: ame o seu irmão. Pulando agora, indo lá para o verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, o texto diz aqui para que a gente aprenda a não amar o mundo. Essa vida pequena que Deus nos deu aqui para aprender a amar, ela deve ser para aprender a amar as pessoas, para aprender a amar a Deus e para entender que o mundo não deve ser amado. Por algumas razões, né, o mundo passa, as coisas passam, a vida, a juventude, tudo passa. Eu lembro que no cemitério onde sepultei a minha mãe, hoje, foi o primeiro cemitério que eu fui na minha vida, quando era criança. No sepultamento de uma prima, que faleceu com 2 anos de idade. E aquele foi o primeiro retrato de tristeza. E eu voltei poucas vezes àquele cemitério ao longo da minha vida. Poucas vezes. Mas de uns anos para cá,
as visitas estão sendo mais frequentes. E algumas pessoas que eu amava estão colocadas lá. Mas algumas dessas pessoas que eu amava, elas aprenderam a amar uma outra coisa. E aí vamos lá para 2 Timóteo capítulo 4. E esse vai ser o último texto que eu vou ler hoje à noite. Capítulo 4, nós vamos ler o verso 6 até o verso 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que também amam a sua vinda. Então, além de amar as pessoas e amar estar na presença de Deus, não amar o mundo, a gente tem que aprender a amar a vinda do Senhor Jesus. E eu queria dizer algumas razões para a gente amar a vinda do Senhor Jesus. Uma delas é para a gente poder encontrar os nossos queridos. E vai ser um momento assim fantástico quando a gente puder encontrar os nossos queridos. A minha mãe, vocês viram ali no obituário, a gente resume algumas coisas. Teve muitas virtudes, mas não foram só virtudes, ela teve também as suas falhas. Mas ela aprendeu a amar o Senhor Jesus. Ela aprendeu a amar a vinda de Jesus. E por isso, hoje à noite, nós podemos estar reunidos aqui e podemos ter uma esperança. A esperança em Cristo. A esperança daqueles que amam a sua vinda. E se isso não serve para você, olha ao seu redor. O que você vai ter em troca disso? Olha ao seu redor. O que nós vemos ao nosso redor é desentendimento, é ódio. O que nós vemos ao nosso redor é doença e morte. O que nós vemos ao nosso redor é catástrofe. O que nós vemos ao nosso redor são problemas financeiros, problemas morais. O que nós vemos ao nosso redor é um mundo derretendo, é um mundo explodindo. São pessoas perdidas, sem saber o que fazer diante dos problemas que estão. Isso nós vemos ao nosso redor. E nós vamos amar isso, é isso que nós vamos amar, é este mundo que nós vamos amar. As pessoas lutam para ganhar um troféu no final de um campeonato, é isso que a gente vai amar, assistir, torcer todo aquele campeonato. Chegou no final do ano, ganhamos o troféu, legal, tal. E agora, o que vamos fazer? Esperar o campeonato começar, porque vai começar tudo de novo. E a pessoa que busca o dinheiro para ter a sua segurança, enquanto andava com meu tio, hoje ele disse uma frase muito interessante, dizendo que o dinheiro é um saco que nunca enche. Frase do meu avô. Um saco que nunca enche. Você pode colocar, e colocar, e colocar, ele nunca fica cheio. E é isso que nós vamos amar. Então Cristo disse que a gente precisa entender que para a gente viver bem, nós temos que entregar a nossa vida. Porque quem tenta cuidar da vida, perde. E quem, por Jesus, deixa de viver a vida, ganha a vida. E Paulo fez isso quando ele decidiu amar a vinda do Senhor Jesus. Ele fez isso. Ele aprendeu a amar e deixou nessas palavras das Escrituras a mensagem que é tão especial para nós. E eu lembro bem desse texto, porque ainda quando eu era criança, num domingo passou o aniversário da minha mãe, como dia 28 de julho, e um irmão chamado Alci mandou esse texto para ela, esses 3 versos aqui. Combati o bom combate, aliás, 2 versos, não mandou 6, só o 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É um irmão muito querido para nós. E ele faleceu naquele dia. Passou lá em casa, deixou o texto com a minha mãe e faleceu naquele dia. Mas era uma pessoa que amava a vinda do Senhor. E a minha mãe ficou com esse texto bem gravado na sua memória. E aquela lembrança daquele irmão querido que nós esperamos reencontrar e que agora ela também espera. As alegrias,
as tristezas, tudo encontra nesse momento o seu final. E algumas pessoas podem crer diferente disso, e eu respeito as crenças das pessoas que creem diferente. Mas eu prefiro olhar para aquilo que a Bíblia diz, e dizendo que todas as pessoas estão sendo guardadas em Cristo. Porque se uma pessoa nesse mundo morre e vai imediatamente para o céu, ela não desfruta o céu, porque só uma pessoa muito insensível pode ser feliz, enquanto os seus mais amados na terra continuam sofrendo. E Cristo, mais do que ninguém, deseja que todos sejam felizes ao mesmo tempo. Pergunto para você, o que você ama? Você ama a vinda de Jesus? O que você ama? Você ama as pessoas? O que você ama? O emprego que você tem? A faculdade que você está tentando fazer? Os bens que você tem? O que você ama? Meu convite que eu faço para você, em nome de Jesus, é que você ame também a vinda do Senhor. Eu queria convidar, esqueci o seu nome, a Vivian, ela vai cantar o hino Ó que Esperança. E eu queria que enquanto nós estivéssemos cantando esse hino Ó que Esperança, você colocasse a sua esperança bem firme em Jesus. Essa era a esperança da irmã Judite, da minha mãe, da irmã, da amiga, da locutora de rádio. Essa era a esperança dela, esse era o amor dela. E ela estava se preparando para o encontro com Cristo e agora está aguardando. Então que essa esperança esteja também no seu coração.